Nos últimos anos, a área de saúde tem sido alvo de inúmeros desenvolvimentos científicos impulsionados pelos avanços tecnológicos. Estes avanços têm sido fundamentais para a resolução de desafios que outrora se pensavam impensáveis de resolver, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Qual será a visão sobre esta ferramenta? A inteligência artificial é uma ferramenta que nos permite a todos nós pesquisar mais, saber mais e também conseguimos perceber melhor. Também vai ajudar a sociedade a evoluir. A inteligência artificial é algo positivo, pelo menos na nossa prática profissional, na nossa vida académica. No entanto, tenho reservas em relação à evolução da inteligência artificial. Tenho receio que eventualmente tome proporções que nós não consigamos eventualmente controlar e algo que também me preocupa pessoalmente. Mas para já, o que existe agrada-me, penso que é positivo e que podemos tirar grande proveito no futuro. Esperamos que seja na mesma positivo. A utilização da inteligência artificial permite otimizar tempo através do uso de chatbots, acelerando os cuidados aos utentes. Com o avanço da telemedicina, foi possível diminuir a escassez de especialistas médicos em várias áreas mais remotas. Como será esta ferramenta utilizada na aprendizagem dos estudantes de saúde? A maior parte das vezes para fazer trabalhos e também para estudar para a prática. Nós temos, por exemplo, ali embaixo um centro de simulação clínica que permite trabalhar com casos clínicos simulados, forma de trabalhar em ambiente simulado, numa realidade basicamente virtual. O sistema de inteligência artificial acaba por guiar um pouquinho o trabalho do aluno, portanto, e a reação do aluno à questão clínica em si. Na área da saúde nós falamos muitas vezes da prática baseada na evidência. Eu acho que a inteligência artificial nesse sentido vem-nos ajudar a obter conhecimentos acerca de um tema que não dominemos tão bem de forma mais rápida e eficaz. Existem formas de eventualmente otimizar os cuidados de saúde, utilizando a inteligência artificial com chatbots, que podem eventualmente responder a perguntas mais comuns. Também no caso da telemedicina, pode ser altamente útil na telemedicina, levando assim os cuidados de saúde a sítios onde efetivamente a saúde pode não existir em termos físicos, nomeadamente a falta de algumas especialidades médicas em áreas mais remotas. Portanto, o uso da telemedicina pode aqui ajudar a levar os cuidados de saúde em áreas específicas. O progresso da inteligência artificial na saúde está associado ao avanço das ferramentas de armazenamento, processamento e apresentação de dados. Tendo em conta que hoje em dia temos sistemas cada vez mais sofisticados, esta ferramenta pode ser aplicada em várias áreas, das mais variadas formas, de maneira a reduzir erros e a otimizar o tempo de utilização dos serviços. Será que a inteligência artificial contempla todas as necessidades dos estudantes da área da saúde? Até agora está a ser benéfico para o nosso percurso académico. Podemos nos basear nela, mas nem tudo está lá. Nós devemos dar muito valor àquelas coisas que ainda estão fora, digamos, da inteligência artificial. Não é o core, né? Portanto, é uma pequena percentagem ainda da formação de profissionais de saúde. Traz muitas vantagens, mas enquanto estudante da área da saúde, eu acho que nós não devemos focar-nos só no facto daquilo nos dar todo o conhecimento que nós podemos ter. É muito importante separar o conhecimento da prática. Se nós pensarmos em toda aquela informação que a inteligência artificial nos dá, acaba por ser algo muito pesado que é muito questionável. Uma das grandes valências é o tratamento de grande número de dados. Portanto, se eventualmente tivermos muitos dados referentes a um utente, dados genéticos, dados clínicos, a inteligência artificial acaba por poder fazer o tratamento destes dados e facilitar, personalizar alguns planos de tratamento, fazendo o diagnóstico específico daquele utente. É claro que o uso desta ferramenta não está isento de desafios ou preocupações. Em ambiente académico, é importante existir sempre uma fonte científica e nem sempre a inteligência artificial é capaz de acompanhar a informação fornecida nas referências bibliográficas
que muitas das vezes são inexistentes. Que precauções devem ter os estudantes para a correta utilização da inteligência artificial? Eu normalmente faço a pesquisa no ChatGPT. Eu costumo ir por algo mais amplo e depois pesquiso, pergunto lá como é que eu posso aprofundar aquele conhecimento. Por exemplo, se eu tiver que fazer algum estudo, eu tento perceber o que é que aconteceu nesse estudo e depois vou direcionar a minha pesquisa para aquele estudo em particular, através dos sites bibliográficos. Sim, nós estamos consciencializados em relação a algumas ferramentas de plágio, né? Um dos principais problemas, talvez, que os nossos alunos tenham em relação à utilização do ChatGPT é o facto da maior parte dos trabalhos terem que ser referenciados com referências da literatura. E o ChatGPT não desenvolve textos com referências bibliográficas. Se eventualmente eles queiram considerar o desenvolvimento de um trabalho no ChatGPT, vão ter que encaixar ali referências bibliográficas. E de certa forma, se eles tentarem encaixar no texto do ChatGPT as referências bibliográficas certas, já é trabalho positivo. Mas para já ainda não vi isso espelhado. Eu penso que ainda não foi utilizado. Atualmente já existe muita inteligência artificial nas práticas, tanto em tratamentos como em cirurgias. A inteligência artificial vem fazer com que os processos sejam muito mais rápidos, quer no estudo de novos medicamentos, quer nas opções terapêuticas. É algo que vem acelerar os processos de inovação. Acho que acaba por ser assim uma mais-valia. A inteligência artificial está cada vez mais presente no ensino da área da saúde, evidenciada pelo surgimento de simuladores que potenciam o sucesso dos alunos. Estes comparam situações idênticas ao mundo real. No entanto, existem alguns impactos negativos associados à inteligência artificial, tais como o plágio e os valores éticos. Apesar destes riscos existirem, a comunidade académica está consciente dos mesmos, tomando algumas precauções, complementando as informações recolhidas com artigos científicos fidedignos. Sendo assim, de que forma estará a inteligência artificial a afetar profissionais e utentes na área da saúde?